Bem-vindos à Sérvia, em Montenegro. Então, este é parte do nosso grupo, Ana Maria Viotti, que está aqui presente, a Magdinha, a Marie Josephine Becker, e a Dirce, a Diana, a Scalacum e tantos outros, a Lenita, né, que estejam aqui, e para a gente revisitar essa linda região. Então, como parte desta viagem, que começou na Romênia, passou pela Bulgária, seguiu para Skopje, daí de Skopje, na capital da Macedônia, viemos para Niš, no sul no sul da Sérvia, depois fomos para Belgrado e mais Novi Sad, na Vojvodina. Então, esta é a região que nós visitaremos hoje, onde nós temos a Sérvia, como já foi no passado. Agora, o Kosovo, desde 2008, é independente. Montenegro, desde 2006. Então, este é o mapa da Sérvia até 2005. Então, 2006, Montenegro se separa e 2008, o Kosovo. A Sérvia é constituída da Sérvia propriamente dita e da região autônoma da Vojvodina, aqui em cima. Então, nós vamos visitar Belgrado e Novi Sad. Ambos ficam à margem do rio Danúbio. E esta é a nossa equipe. A equipe que coordenou o Grand Tour Sérvia. Numa ponta, o Beto, na outra ponta, a host da noite, a Bela Marisha, e no centro, dois personagens que vocês vão conhecer, que é o Tiago, que do blog Bem-vindo à Sérvia, que vive há 6 anos no local, recebeu a cidadania sérvia este ano, está lançando no próximo sábado um programa de televisão sobre as atrações da Sérvia, e ele é, então, um embaixador da Sérvia para os brasileiros, né? E tem uma empresa que a gente utiliza os serviços para organizar as viagens de todos os nossos passageiros pela Sérvia. E a Teodora é uma das suas guias. Então, vamos ouvir o que o Tiago tem a nos dizer. E aí, pessoal, eu sou o Tiago Ferreira. Eu sou Bojana Markovic. Bem-vindo à série Beto no Mundo! Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio sobre a Sérvia, porque a Sérvia em si já é um país muito surpreendente. O país que eu posso dizer que me adotou, e eu tenho certeza que o Beto, que é um cara que vai a fundo nos vídeos que ele faz, vai a fundo na história, ele vai apresentar o país da melhor maneira, porque a Sérvia, afinal de contas, né, Bojana, não é só Belgrado. Claro que não! Sérvia tem tantas coisas lindas para oferecer. Por exemplo, hoje a gente está no oeste da Sérvia, na minha cidade. Cidade montanhosa, onde tem muitos rios. Hoje o povo muito... hospitaleiro. Exatamente, essa palavra que eu queria falar. Comida boa, e não é só aqui no oeste da Sérvia. É em geral na Sérvia. E sabe o que é? O brasileiro se apaixona muito fácil pela Sérvia, né? Olha, eu sou suspeito pra falar. Eu me apaixonei pela Sérvia e por uma Sérvia que eu tô tentando casar com ela esse ano. Tô só vendo se o corona vai deixar. Mas, se Deus quiser, vai rolar. E, se tudo der certo, vou estar vendo vocês todos por aqui. Eu, Bojana, e a nossa equipe que vai participar também desse vídeo. A guia Teodora, o meu parceiro Roger também, um brasileiro que também mora aqui há bastante tempo. Vocês vão ver, fiquem ligados. São os queridos, né? Então, Tiago e Bojana. Então, para a gente se localizar, porque como outras apresentações que a gente já fez, tem conceitos de território político que vão mudando ao longo do tempo. Então, a Sérvia, que já foi baseada no Kosovo, hoje ela não está mais no Kosovo, ela está aqui. E a Sérvia já foi parte desta federação, que se chama a Federação das Repúblicas
repúblicas socialistas da Iugoslávia, após a Segunda Guerra Mundial até o seu desmembramento em 91. Esta era a Iugoslávia, formada de 6 repúblicas: a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, Montenegro, a Sérvia e a Macedônia. No último episódio, a gente visitou a ex-república Iugoslava da Macedônia do Norte, cuja capital é Skopje, um país de apenas 25 mil quilômetros quadrados, população de apenas 2 milhões e um país de 91. Aqui nós temos a Macedônia, ligada historicamente ao Filipe II e Alexandre o Grande da Macedônia, né? Então, lá há 2.300 anos atrás. A capital da Macedônia hoje, Skopje, com a estátua de Alexandre o Grande no seu centro, e Ohrid, que foi uma das capitais do período medieval super lindo das margens de um lago. Então, isso que a gente viu, uma pequena recapitulação do último capítulo, já que nós vamos, a partir de hoje, do último capítulo até os próximos, cobrir toda a antiga Iugoslávia. Então, vocês já viram Macedônia, e agora vamos entrar na Sérvia. Então, a Sérvia está aí no coração da Península Balcânica, né? Então, a Península Balcânica que pega do Mar Adriático ao Mar Negro e dos Cárpatos até o Mar Egeu. São 13 países, 550 mil quilômetros quadrados, com 70 milhões de habitantes. Um elemento geográfico que está presente na maior parte das nossas apresentações é o rio Danúbio, que se estende por 2.900 quilômetros, desde as montanhas do oeste da Alemanha até o Mar Negro. E na apresentação de hoje vai passar por 2 das nossas cidades, Novi Sad, na Voivodina, e Belgrado, na Sérvia. Trata-se, como explicou o Roberto Verdun, professor da URGS, doutor em geografia e elementos da natureza, nós estamos numa região extremamente de alto risco sísmico, né? Então, esse vermelho ali é de alto risco. Então, vocês veem que o Mar Adriático é um rasgo, né, entre a Itália e a Croácia, né? E a nossa Sérvia de hoje, na região onde tem fronteira com o Kosovo, com a Macedônia, é uma região de grande intensidade de terremotos. A gente viu no último episódio que Skopje, em 1963, foi destruída. Então, aqui uma vista do nossos relevos. Então, uma região extremamente difícil, né, de ser conquistada, de ser mantida em função desse relevo montanhoso e que fez também que a cultura se preservasse nos seus povoados durante muito tempo. Então, aqui as nossas 3 cadeias de montanhas principais da Península Balcânica, que são os Cárpatos, maior parte na Romênia, os Alpes Dináricos, que nós vamos ver muito quando a gente ver a Croácia daqui 2 episódios, e a Cordilheira dos Balcãs, que corta a Bulgária. Também é um ponto de encontro de 3 religiões. Nós temos a oeste a Igreja Católica, né? Então a Hungria, a Croácia, eles seguem o catolicismo, que tem o Papa como líder, né? E à direita, em lilás, nós temos os países de religião ortodoxa: a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Romênia, a Bulgária, a Grécia, Macedônia e a Sérvia. Então, a Sérvia, que é o tema de hoje, é um país majoritariamente ortodoxo. Então, ele tem os elementos culturais que os identificam, que é a etnia, o idioma sérvio e a religião ortodoxa. Então, isso muito explorado nos movimentos nacionalistas do desmembramento da Iugoslávia dos anos de 90 a 95.
Então, vamos para a história, que a gente gosta muito. Então, essa Península Balcânica, que é o ponto de encontro entre a Europa e o Oriente, que foi palco de disputas de todas as civilizações ao longo da sua história. A mais antiga, né, é aqui os gregos e os macedônios. Então, Filipe II vai expandir o território da Macedônia, que Alexandre, depois um estudante de Aristóteles, né, vai estender para o maior império da antiguidade, desde a Macedônia histórica, no norte da Grécia, no sul da Macedônia, né, até a Índia. Depois dessa queda, a Macedônia como Estado vai deixar de existir, vai ser ocupado pelos romanos, bizantinos, búlgaros, sérvios, só vai ressurgir em 91. Depois de Alexandre o Grande, nós vamos ter o seu império subdividido entre seus generais, os Seleucidas, os Ptolomeus e outros, e que vai propiciar que o próximo império ascendente, que é o Império Romano, saia da Península Itálica e conquiste grande parte da Europa, norte da África, e vai conquistar a nossa Península Balcânica, que era ponto de entrada para chegar até a Grécia, que era a grande civilização que antecedeu, né? E depois a Anatólia. Então, nossa região é muito estratégica e foi ali, aqui na Sérvia, em Niš, que nós conhecemos, que nasce Constantino I, o Grande. Dentro dos imperadores é um que a gente sempre se lembra, porque foi Constantino I que liberou o cristianismo dentro do império. Ele nasceu em Niš e ele foi imperador romano por 31 anos, do ano 306 até 307. Essa aqui é a fortaleza de Niš, terra natal de Constantino, e uma das mais bem preservadas fortalezas do período otomano. A mãe, quem não sabe, eu tenho uma filha que se chama Helena, então eu tenho muito curiosidade pelas histórias das Helenas, além da Helena de Troia, outra segunda grande Helena conhecida na história universal é a Helena de Constantinopla. Helena de Constantinopla, de uma tradição grega, em termos de cultura, ela vai transmitir para o filho Constantino a cultura bilíngue, greco-latina, né? E toda a arte e civilização grega, né? E com isso vai influenciar muito o menino Constantino. Ela vai se converter ao cristianismo e algumas tradições fazem dela responsável pela conversão do filho, que em 313 publica o Edito de Milão, através do qual o cristianismo para de ser perseguido. Então, Constantino é um daqueles nomes que a gente lembra, né, em função disso e de um fato que eu já vou contar para vocês. Então, além de ser filho de Helena, né, que lhe passa a tradição grega, ele era filho de Diocleciano não, ele era filho de um dos Césares da tetrarquia de 293. Em 293 tinham 3 pequenos Césares, 3 pequenos imperadores, que serviam a Diocleciano, o grande imperador. E isso vai abrir o caminho para Constantino, né, depois da morte do pai, assumir o império e vai, já em 310, estar cunhado nas moedas, mostrando sua popularidade, e ele vai fundar Constantinopla. Então, a gente conhece o Constantino por 313, o Edito de Milão, que libera o cristianismo, e 330, na cidade grega de Bizâncio, sob as fundações da cidade grega de Bizâncio, ele vai construir uma nova cidade, que vai chamar, obviamente, de Constantinopla, e que ela vai passar a ser a capital do Império Romano do Oriente. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, vai ser a segunda Roma, né, e vai ser capital do Império
romano cristianizado, que a gente vai chamar de bizantino, por quase 1000 anos. Então, a Sérvia nos deu Constantino, né, esse grande imperador. Aqui uma planta de Constantinopla, né? E quando Constantino morreu, o Império Romano estava num dos seus maiores extensão, já tinha conquistado a Bretanha e estava aí se degladiando com os persas sassânidas na conquista do Oriente. Então, a nossa região, Península Balcânica, aqui nós temos a Sérvia da aula de hoje, aqui nós temos a Macedônia, era a divisão entre o Império Latino ao norte, né, ligado a Roma, ligada ao latim, e o mundo grego ao sul. Né? Então, nós estamos aqui no melhor dos dois mundos, né? Ou no pior, porque exatamente pela essa posição estratégica, ele foi uma área de disputa ao longo de toda a sua história. E quando a capital passa aqui para Constantinopla, e aqui nós temos Roma, em 330, nós estamos na região de passagem, né? Então, além da ida pela água, né? Por terra, tem que passar pela nossa região. Mas tudo tem um fim. O Império Romano do Ocidente também o teve. A partir do século V, começam as invasões bárbaras, e então os diferentes povos vão se adentrando no que eram terras do Império. Entre eles, os povos eslavos. Então, os povos eslavos, que é um povo indo-europeu, que veio daqui de onde nasceram os idiomas indo-europeus no norte do Cáucaso, na Polônia, e a partir daí, a partir do século VII, eles começam a descer. E vão descer, então, uns vão descer, outros vão ficar. Né? Então, todos os povos eslavos que nós conhecemos hoje são os russos, os poloneses, os ucranianos, belorussos, tchecos, eslovacos, búlgaros, né? E todos os do sul, que nós vamos se familiarizar ao longo da apresentação de hoje. Entre o Danúbio e o Adriático, 6 tribos eslavas vão se estabelecer na Pagânia, constituindo principados: a Bósnia, Pagânia, Zahumi, Travuna, Zeta, Raska. E nós chegamos até as portas do Império Bizantino. Então, os eslavos foram descendo até onde podiam e chegaram nas portas do Império Bizantino. O Império Bizantino, como a gente viu, ele surge do desmembramento da divisão do Império Romano em 2 partes: Império Romano do Ocidente, em Roma, Império Romano do Oriente, em Constantinopla. No século V, com a queda de Roma, só o Constantinopla vai permanecer como sede desse império, que, ao se cristianizar, recebe o nome de Império Bizantino, e vai influenciar muito a nossa região, como a gente vai ver. Então, os nossos vizinhos ao sul é o império já consolidado há vários séculos. Né? E eu falei dos eslavos do norte, que vocês conhecem. Dentro dos eslavos do sul, quais são as línguas eslavas faladas? O sérvio-croata, o esloveno, o búlgaro, o macedônio. Então, essas são línguas eslavas meridionais. Yugo é sul, eslavos, língua eslava, né? Então são os povos eslavos do sul, os eslavos meridionais, que é esse belo mosaico que a gente tem aqui pela frente. Então, aqui, entre as línguas eslavas do sul é o búlgaro, o macedônio, o sérvio, o croata e o esloveno. O Império Bizantino continua se estendendo desde 330 até 1453, e no século IX, então, ele é o centro do mundo ortodoxo. E como centro de uma cultura, de uma civilização, ele vai difundi-la. E nós vamos ter, então, esses 2 santos, Santo Cirilo e Santo Metódios,
que vão para a região atual da Sérvia cristianizar os eslavos. E para fazer isso, eles vão utilizar o alfabeto grego, adaptado à fonética da língua eslava, e vão criar um alfabeto que se passa a chamar o alfabeto cirílico, que ele está difundido hoje por todo o mundo islâmico, utilizado por 200 milhões de pessoas, dos 6 países eslavos, né? E além de ex-repúblicas soviéticas, né? Como Kirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e a Mongólia. Então, este é um legado lá de Círios e Metódios do Império Bizantino, né, na profusão da religião ortodoxa pelo mundo oriental. A Sérvia, nós vimos que eles eram 6 pequenas tribos, né? A partir de um período, aqui no século X a XII, nós vamos ter ela consolidada numa dinastia, que é a dinastia dos Vojislavic, que ela vai unificar essas várias tribos, exatamente porque eles tinham vizinhos poderosos. A Bulgária, né, a Hungria, né? Então eles vão se unir para poder resistir aos enfrentamentos dos vizinhos. No século seguinte, no século XI, a Bulgária vai se expandir e vai tomar grande parte do que é o que era a Sérvia de então, que era em Kosovo, e a Sérvia atual, aqui vocês veem em Belgrado. Então, tudo isso estava sobre o jugo búlgaro. Skopje, atual capital da Macedônia, Ohrid, antiga capital. Aqui a gente tem Dubrovnik, que vocês conhecem, Sarajevo. Então, tudo isso fazia parte da Grande Bulgária no século XI. Como a gente viu no episódio anterior, Bulgária é uma combinação dos búlgaros, um povo turco da Ásia Central, com o povo eslavo, vizinho, colega dos sérvios, que ali se assentaram em as margens entre o Danúbio e a Península Balcânica e a margem do Rio Negro. Mas nada é fácil nessa região, porque tem muitos interesses. Então, depois dos búlgaros, o outro império que não fazia fronteira imediata com a Sérvia, porque tínhamos a Bulgária entre eles, é o Império Bizantino. E vai ser Basil II, que a gente também viu no último episódio, que ele vai ter um longo reinado de 50 anos, que ele vai retomar, conquistar a Bulgária e suas terras, entre elas a Sérvia. Então, aqui nós temos em 1025, né, a nova expansão do Império Bizantino, e a Sérvia, que está novamente se formando. Olá, eu sou Teodora, guia local aqui em Belgrado, a capital da Sérvia. Contar a história da Sérvia em menos de 5 minutos é quase impossível, mas vamos tentar. Essas terras aqui foram habitadas desde os tempos pré-históricos, mas algo de que nos orgulhamos muito é que foram muito importantes na época romana, porque aqui, no rio Danúbio, foi a fronteira do Império no século I depois de Cristo. Inclusive, 18 imperadores romanos nascerão aqui. Por essas razões é que ao longo de toda a margem do rio temos restos de fortalezas como esta que estamos agora, o Kalemegdan, que está aqui. Depois do que o Império Romano foi dividido em 2 partes, a Sérvia tornou-se parte do Império Romano Oriental, mais conhecido como Bizâncio. É neste país que nossos ancestrais se estabelecerão durante o século VII. Eles viviam originalmente muito mais ao leste, mas por muitas razões começaram a migrar. Demorou um pouco, mas decidiram que os Balcãs seriam seu novo
lá. Por volta do século IX, os sérvios começaram a se organizar em entidades políticas, mas o primeiro país independente sérvio foi formado no século XII pela dinastia Nemanjić. Muitas coisas importantes acontecerão durante esse tempo. A igreja sérvia foi fundada, tivemos nossas primeiras leis, a gente começou a usar facas e garfos e muito, muito mais. Inclusive, o país tornou-se um império no século XIV. Infelizmente, a glória não durou muito, porque ao mesmo tempo uma ameaça nova se aproximava aos Balcãs, o Império Otomano. Eles conquistarão toda a península dos Balcãs a partir do século XIV até o século XVI, quando Belgrado aqui foi conquistado pela primeira vez. Esses eventos foram o início de um dos períodos mais sombrios da nossa história. Esse período significou um período de opressão, de estagnação, de regressão para nosso povo em todos os sentidos. A luta pela independência foi longa e difícil e durou quase 5 séculos. Os sérvios se rebelaram frequentemente, mas quase sempre com pouco sucesso. Mas as coisas começaram a mudar durante o século XIX. Depois de 2 guerras, começamos a obter mais liberdades e até autonomia durante a década de 1830. Simplesmente não era possível fazer mais sem o apoio dos outros países europeus na época. Mas as coisas começaram a mudar logo. A força do Império Otomano diminuiu e depois de mais uma guerra, finalmente fomos reconhecidos como um país independente no Congresso de Berlim em 1878. Querida, essa é a Teodora, então nos deu aí um resumo do que eu acabei de falar e do que eu vou seguindo falando. Tá? Então, a primeira grande dinastia que a gente tem que se lembrar é essa, Nemanjić. Então, a dinastia Nemanjić vai de 1100 a 1400. Foi a mais importante da Sérvia na Idade Média, 11 monarcas, e que eles vão unificar, consolidar as tribos sérvias, né, e vão constituir uma igreja independente. O fundador dessa dinastia é Estevão I. E é fácil essa dinastia, porque eles são que nem a nossa, que tem, a gente é Pedro I e Pedro II. Lá eles têm de Estevão I a Estevão XI, né? E depois tem o Lazar ali. Então, essa dinastia nemânica, né, vai ser a base da Sérvia medieval. Um dos filhos de Estevão é o São Sava, que virou santo depois, né? Ele vai se converter no primeiro arcebispo da Igreja Ortodoxa da Sérvia e um dos seus santos mais importantes, do qual ele é considerado fundador, né? Nesta época, a Constantinopla tinha sido tomada pelos venezianos e nós vamos ter uma fuga de bizantinos para outras partes do antigo Império Bizantino, onde eles puderam continuar sua fé ortodoxa, enquanto que os latinos eram católicos, né? E uma região que vai florescer é a República é o Monte Athos, onde ali existiam mosteiros das diferentes comunidades ortodoxas. E o São Sava vai fundar o mosteiro ortodoxo sérvio em Monte Athos. E ele vai retornar para a Sérvia, né, com o intuito de unificar dentro de uma mesma religião os sérvios que tinham parte adotado o catolicismo, parte a Igreja Ortodoxa e outra ainda seguindo os ritos pagãos. E nessa trama familiar, né, então ele era filho de um rei, ele vai coroar o seu irmão, Estevão II,
da Sérvia e da Igreja Ortodoxa Sérvia, né, que eles vão manter independente da mesma maneira que a gente tinha visto que a Bulgária tinha feito mesmo, né, numa época em que política e religião estavam tão vinculadas, tu ter a tua igreja independente era fundamental para a independência política também. Então nós temos Estevão II, o rei de todos os sérvios, o cristianismo ortodoxo como o elemento de coesão de todos os principados, hoje convertidos no reino da Sérvia, né? E tudo isso emanava a partir do Kosovo, né? Onde ali nós tínhamos a capital da Sérvia e onde foram construídos muitos mosteiros. Enquanto isso, no lado, na vizinha Bulgária, estava tendo também um segundo período áureo, que era o Segundo Império Búlgaro. E do lado de cá, nós vamos ter o nosso apogeu, né, a idade de ouro dessa dinastia com Estevão IV, que ele vai estender, ele vai para o sul, conquista a Macedônia, a parte da Grécia, Bósnia, casa-se com a filha do czar da Bulgária, e com isso ele vai ser consagrado imperador, né? Então, o rei é quando traz o soberano de uma unidade étnica política, né? O imperador é quando é o soberano de vários reinos. Então, ele é consagrado imperador dos sérvios. E começa a rir, mas aconteceu comigo. O arcebispado da Sérvia foi promovido a patriarcado. Com aquilo que é ordinário, mas ao mesmo tempo é fantástico, né? Marícia, tu consegue tirar o som aí? Beto, eu estou tentando colocar no mute, mas não estou conseguindo colocar essa pessoa no... Ah, agora deu. Obrigado. E depois de Estevão IV, a gente começa, é o início do fim dessa dinastia. Então, os turcos já tomaram, olha aqui, toda a parte europeia, essa primeira parte europeia da Trácia, e vão subir para nos enfrentar. E tem uma batalha, então, que a gente tem que se lembrar é a Batalha do Kosovo. A Batalha do Kosovo é fundamental para os sérvios, né? Porque em 1389 nós vamos ter essa batalha entre Lazar, o descendente dessa linha dinástica, e Murad, do Império Otomano. Vai ser uma batalha feroz, onde a maior parte dos dois exércitos vão perecer no campo de batalha, inclusive os dois soberanos. Então, aqui a gente tem o Lazar, onde ele deixa o mundo da terra, né, para ir ao mundo dos céus. Então, morreu até a morte nessa guerra, lutou até a morte nessa guerra contra os otomanos. E já nesse primeiro conflito, os sérvios começam a abandonar o Kosovo e vão para regiões de mais difícil acesso, que são as regiões das montanhas do Montenegro, né, onde eles vão poder continuar suas tradições e sua religião ortodoxa, né? Então, aqui nós temos a Batalha de Kosovo e o avanço do Império Otomano. Então, a Sérvia passa num primeiro estágio ainda como Estado vassalo, tem uma certa autonomia, e a partir de 1459, né, 6 anos depois da tomada de Constantinopla, ela vai ser incorporada ao Império Otomano. Então, aqui nós vemos a Sérvia totalmente mergulhada nesse mar verde que é o Império Otomano. Isso aqui é o período de máxima extensão, na época de Suleiman o Magnífico, que chegamos às portas de Viena, né? E falando por chegar às portas de Viena, vai ser a religião que vai manter essa identidade cultural sérvia durante, imagina, 400 anos de dominação estrangeira, né? E vão ter várias revoltas, né? Que nem a Teodora falou, né? Então os sérvios de tempos em tempos se revoltavam contra a dominação turca. A partir de um determinado momento, a partir do século XVI, nós vamos ter aqui o Império dos Habsburgos, dos austríacos, que depois vai virar o austro-húngaro, né? E que
ele vai apoiar os sérvios nessa luta contra os otomanos de forma a, né, delimitar mais ao sul a linha divisória entre os dois, né, para não deixar o Império Otomano nas barbas de Viena, como já estava acontecendo. E vai ser na Batalha Austro-Húngara de 1683, que aqui nós estamos vendo o cerco de Viena, quando os turcos chegam até Viena, que os sérvios vão se aliar aos austríacos, né, contra os otomanos. A Turquia sai vitoriosa desta batalha e os sérvios vão ser muito perseguidos, né? Então, no Kosovo, que é o coração da cultura sérvia de então, né, eles vão ser massacrados e vão ser substituídos por albaneses, né? E aqui nós temos a Albânia, que era uma região que já tinha se convertido ao Islã. Então, os albaneses vão substituir os sérvios aqui no Kosovo. E os sérvios vão ao norte, para Voivodina, que já fazia parte do Império Austro-Húngaro, logo ao norte de Belgrado, né? Então, nós vamos ter essas grandes marchas de refugiados sérvios em direção ao norte, abandonando a sua terra natal do Kosovo. E, como Teodora comentou, a partir do século XIX, com o Império Otomano já enfraquecido, que as revoltas começam a ser mais eficazes em termos de resultados. E eles vão constituir, em 1830, um Principado da Sérvia independente, que depois, em 1867, quando eles conseguem expulsar de fato o Império Otomano, vira um reino. E depois o Congresso de Berlim vai ser reconhecido pelo planeta, né? Então aqui vocês veem a Sérvia totalmente circundada, de um lado pelo Império Otomano e ao norte pelo Império Austro-Húngaro. Como nós já sabemos da história a seguir, né, quando tivermos a Primeira Guerra Mundial, onde vamos ter Império Austro-Húngaro e Império Otomano de um mesmo lado contra a Sérvia, coitada da Sérvia, não teria como resistir, a não ser que tivesse aliados poderosos, porque ela estava no meio dessas duas forças. A guerra turco-russa de 77, 78 foi muito importante para redefinir todas as linhas de políticas, as fronteiras da Península Balcânica. A Rússia não era de boazinha que ela estava ajudando e salvando, promovendo a independência dos reinos e regiões cristãs sob jugo otomano. Era, sim, e sempre foi, um jogo geopolítico, de área de influência, né, para poder expandir o seu território sobre o território do inimigo, que é o Império Otomano. E dessas batalhas vão ter dois tratados, o Tratado de San Stefano, e depois o Tratado de Berlim. E no Tratado de Berlim, então, fica definido as fronteiras, né? Então, a Bulgária, a Romênia, a Sérvia, todos esses ficam países independentes. O Kosovo, a Macedônia, o norte da Grécia permanece ainda sob o Império Otomano, né? Então, tiveram conquistas, mas não conquistas o suficientes. Então, no final do século XIX, este era o mapa, que no Reino da Sérvia, né, constituído em 1882, nós temos esta configuração. A Primeira Guerra Balcânica vai ser a união desses vários países contra o Império Otomano para livrar o que sobrava da península, dessa parte europeia, dessa dominação islâmica. Então, tem uma ligação, uma união da Bulgária, da Sérvia, do Montenegro e da Grécia, né? E eles vão conquistar tudo isso que estava ainda sobre o Império Otomano. Então, já mudou de cor, virou cinzinha a Grécia, verde a Sérvia. E a Bulgária não
reconquistou a sua Macedônia histórica. Então, vão entrar para a Segunda Guerra Balcânica, onde a Bulgária ataca a Sérvia e a Grécia, né, para tentar retomar suas terras históricas, né? Não vai perder essa guerra, a Bulgária, né? E a Sérvia vai ampliar. Então, nós temos a Sérvia conquistando Kosovo e o Montenegro, né? Então, esta é a Sérvia nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Nós temos a Sérvia, de um lado o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano retrocedeu aqui para a Anatólia, né? E a Bósnia, que era turca, passou a ser austro-húngara. E a Sérvia, que imaginava uma grande Sérvia envolvendo todos os povos de língua sérvia, não estava satisfeita com isso. Isso vai levar à Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos ter a ligação da Sérvia com Montenegro, né? Depois do episódio onde o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado em Sarajevo por um rebelde nacionalista sérvio, e temos a eclosão da Primeira Guerra Mundial, onde o Império Austro-Húngaro acaba perdendo, o Império Turco-Otomano também, e vamos ter a oportunidade, finalmente, no pós-guerra, de constituir um reino dos povos de língua sérvia e correlatas, né? Então, é o reino dos eslovenos, aqui em cima, dos sérvios e dos croatas, então, que vai existir de 1918 até 1929. Então, no pós-guerra, entre guerras. Então, aqui nós temos essa constituição, né, da Sérvia Verde, da Croácia, da Eslovênia. Ou seja, desde o início, esse mosaico era um mosaico complexo, né, de grupos culturais, religiosos, linguísticos diferentes. E não fosse só isso, no parlamento deste reino dos eslovenos, croatas e sérvios, o líder croata é assassinado em pleno parlamento, né? E isso vai levar a uma divisão ainda maior entre os croatas e os sérvios. Para simplificar, os sérvios e descendentes sérvios que estão aqui ou outros vão atirar pedra em mim, mas eu simplificaria como eslavos do mesmo tramo, né, étnico, cultural e linguístico. A língua é muito semelhante, tanto que muitos chamam da língua sérvio-croata, ligando as duas, né? E que por passar a maior parte da sua história sobre o Império Austro-Húngaro, né, o austríaco, vai adotar o catolicismo, vai estar sempre ligado à linha latina, e outro à linha grega, que vai o separar ao longo da história. E essa divisão, então, no século XX, vai ser decisiva, né? Então, primeiro esse assassinato, né? E esse reino dos sérvios, croatas e eslovenos vai durar até 1929, quando o rei, exatamente para minimizar ou eliminar essa resistência croata emancipacionista, né, ele vai mudar as divisões políticas e vai mudar o nome. O reino que se chamava o Reino dos Eslovenos, Croatas e Sérvios, incluindo eslovenos e croatas, vira o Reino da Iugoslávia, reino de todos os eslavos do sul. Mas a sua intenção era excluir os eslovenos e os croatas do poder de decisão, ou pelo menos de minimizar seus anseios de autonomia. E mudou as divisões que antes eram históricas, culturais, para divisões geográficas. Em 1934, tem o troco, né? Então, uns terroristas croatas vão assassinar Alexandre I, o rei da Iugoslávia, né? E com isso, nós vamos se aproximando da Segunda Guerra Mundial.
Na Segunda Guerra Mundial, nós estamos aqui nesse corredor expansionista do nazifascismo. A Croácia vai se alinhar com o nazismo, então vai ter um governo ligado ao nazismo, que são os Ustaches, que vão promover limpeza étnica de sérvios, judeus e ciganos, né? E que vai ser um fator que os sérvios não vão esquecer, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos o governo colaboracionista da Croácia, nós temos a Eslovênia ocupada pelos alemães, o sul da Eslovênia ocupado pelos italianos, a Sérvia sob ocupação alemã, né? E a Macedônia sob ocupação búlgara. E aqui nós vamos ter, né, então, várias forças lutando contra o nazifascismo, né? De um lado, nós vamos ter os nacionalistas sérvios, que são os Chetniks, que eles vão ocupar, vai ser a base de operação deles aqui no sul, no que é o Montenegro e Kosovo. Do outro lado, nós vamos ter os partisans do Tito, que vão estar lutando contra o nazifascismo. Quando termina a guerra, né, nós temos o encontro dos grandes líderes, né, e nessa divisão da Europa pós-guerra, nós vamos ter a configuração de uma Iugoslávia onde combina todos os povos eslavos do sul de então, exceto a Bulgária, né? Então, da Eslovênia até a República da Macedônia. Eram 6 repúblicas com 2 regiões autônomas, Voivodina e Kosovo. Então, aqui nós temos a República Federal da Iugoslávia, 6 repúblicas, 3 religiões, católica, ortodoxa e islâmica, 2 alfabetos, alfabeto latino, alfabeto cirílico, e 3 idiomas, né? O esloveno, o sérvio-croata, que é falado na Croácia, na Bósnia, na Sérvia e no Montenegro, e o macedônio. Terminada a guerra, né? Então, nós temos a divisão do mundo político-econômico entre pró-União Soviética de um lado e pró-Estados Unidos e Europa Ocidental de outro. E a Iugoslávia, que em 1946 entra dentro do Pacto de Varsóvia, né? Aqui nós temos o Marechal Tito, filho de um croata com uma eslovena, né? Então, como mostrando essa união dos povos eslavos, e ele vai romper em 1948 com a União Soviética. Ele sai do Cominform, que era a União dos Partidos Comunistas, né, para um caminho próprio, que é o caminho também socialista, mas da autogestão iugoslava, né? E com isso, ele vai para o palco internacional que a Iugoslávia jamais teria, né, um protagonismo como teve, né? Aqui encontrando com Churchill, com Eleanor Roosevelt, com Kennedy, né? Ele realizou 170 viagens internacionais ao longo dos seus 40 anos e se encontrou com todos os grandes líderes. Então, ele era muito paparicado pelo Ocidente por ser, dentro da linha socialista, né, um país que tinha rompido com a União Soviética e, dentro desse momento de Guerra Fria, né, um possível exemplo para os outros países. Então, aqui com Nixon, com Carter, inclusive com Carter foi em 78, 2 anos antes da sua morte. E o grande sacada
do Tito em ter um destaque internacional foi o movimento dos não alinhados, onde países que não queriam, não podiam participar nem do bloco soviético, nem do bloco capitalista, né, países majoritariamente em desenvolvimento da Ásia e da África, vão se unir nesse movimento entre os dois blocos. Entre eles, o Nasser, os líderes, né, o Nasser do Egito, o Tito da Iugoslávia, o Nehru da Índia e o Sukarno da Indonésia. Esse aqui é o 1980, quando ele morre, foi assim uma comoção. Então, morre o grande líder, o consolidador, o que colocou a Iugoslávia no mapa, o que deu um novo destino sociopolítico, que conseguiu, pelo seu carisma e por o seu jogo diplomático interno e externo, né, manter unida a Iugoslávia durante 40 anos. Né. Em 10 de novembro de 89, cai o Muro de Berlim, né, e assume na Sérvia Slobodan Milošević, né, presidente da Sérvia pelo Partido Socialista. Então, de 89 até 2000, ou seja, tudo que a gente acompanhou nos noticiários do pré-desmembramento da Iugoslávia e todas as guerras, estava Milošević como líder da Sérvia. Então, em 91, após 40 anos de União Federativa Iugoslava, nós tínhamos, como no Brasil, né, gaúchos que vão para o Paraná, para Tocantins, né, cariocas que ficam no Rio, mineiros que vão para a Bahia, sei lá. Aqui nós tínhamos sérvios que se concentraram em outras partes do país, né? Os eslovenos muito concentrados na Eslovênia, os macedônios também, os montenegrinos também. Mas aqui nesse miolo da Bósnia, nós vamos ter sérvios, bósnios, croatas, né? uma grande mistura, que durante o período federativo funcionou, tendo um grande líder, a economia indo bem, né? Mas já no final do período do Tito, os anos após a crise do petróleo dos anos 70, a economia está complicada, né? E com a queda do Muro de Berlim e término da Guerra Fria, a Iugoslávia perde sua predominância, deixa de ter o seu papel importante no mapa político e econômico. Né? Daí, em junho de 91, a Eslovênia declara independência, uma guerra de 2 dias e é concedida, afinal não tinha sérvios lá, a Sérvia não considerava a Eslovênia como área de uma grande Sérvia, mas logo em seguida, em julho, a Croácia declara independência. Então aqui parece uma Croácia homogênea, mas em realidade todas essas áreas vermelhas aqui eram áreas onde tinha população majoritariamente sérvia. Então, os sérvios não podem aceitar que a Croácia fique independente, onde vão ter sérvios como minorias dentro deste outro país. E aí começa a guerra que vai durar mais tempo entre a Sérvia e a Croácia. E logo em seguida, em 93, nós vamos ter a Bósnia também declarando sua independência, onde era muito mais complicado, e onde vai resultar, né, após anos de guerra, um desmembramento entre uma república srpska de sérvios, uma federação bósnia-herzegovina, onde temos os bósnios muçulmanos e na Herzegovina os croatas católicos, né, e aqui os sérvios ortodoxos. Então, aqui na Bósnia, todas
as multietnicidades culturais, religiosas vão estar misturadas, né? Então, em 92, com sobra só da República Federal da Iugoslávia, a Sérvia e o Montenegro. Até 2006, quando Montenegro fica independente, e depois 2008, quando Kosovo também fica independente. Após a intervenção militar da OTAN, em 99, daí depois Milosevic é preso, é levado para o Tribunal de Crimes de Guerra em Haia, onde ele acaba morrendo na prisão. Então, agora eu convido o Diego, né, para nos falar sobre a geopolítica. Né? Então, eu falei fatos, agora ele vai fazer essas análises de fatos. Então, Diego Pautasso, doutor em Ciências Políticas, professor da Academia da Escola Militar. Estás por aí, Diego? Estou aqui. Tudo bem, Beto? Boa noite. Um prazer enorme estar aqui contigo de novo e com essa turma sempre tão atenciosa da STB, certo? E conforme havia me pedido aqui, eu fiz uma exposição sintética, mas tentando cobrir esses elementos fundamentais da dissolução e da reintegração da Sérvia ali no contexto europeu. E por acaso, por coincidência, ontem eu assisti a um filme chamado Operação Secreta. E o filme que está na Amazon Prime, ele trata, na verdade, da guerra do Iraque. Mas por que eu estou trazendo isso para começar a conversa com vocês? Porque lá pelas tantas, há uma discussão na redação de um jornal e se sabia que o Iraque não tinha armas de destruição em massa, ou pelo menos não tinha evidência alguma, e precisava manter o processo de vilanização do Saddam Hussein, criando argumentos que não faziam sentido, inclusive da ligação dele com a Al-Qaeda, que era absolutamente antagônico e contraditório, para poder legitimar a intervenção. Aliás, tem um outro filme chamado Jogos de Poder que trata muito bem também dessa questão. Mas por que eu estou falando disso? Para falar da questão da Iugoslávia. Porque lá pelas tantas o jornalista diz, cara, nós não podemos escrever sobre isso porque não há nenhuma evidência. Nitidamente o governo britânico está forjando uma argumentação para desencadear uma guerra. E aí o diretor da redação diz o seguinte, não precisa ter argumento, faz que nem com Milosevic, constrói uma argumentação de que ele é responsável por todos os dissabores e todos os conflitos que ocorrem no país, que isso será suficiente para mobilizar a opinião pública contra e, com isso, desencadear a guerra. Ou seja, com isso eu não estou querendo dizer que nem o Saddam e nem o Slobodan Milosevic não tinham lá os seus problemas, e os seus problemas eram muitos. O que eu estou querendo dizer, e isso sim é importante, que nitidamente o que levou tanto a intervenção ocidental na antiga Iugoslávia, na Sérvia, quanto do Iraque, foram interesses outros, obviamente que não a proteção da população civil em função de contradições. Então, o que há de muito importante nesse processo de desintegração da Iugoslávia? E que será replicado, portanto, em outros processos geopolíticos. O primeiro é que eu acho que a máquina de guerra ocidental, leia-se dos Estados Unidos e seus principais aliados, se deu conta da importância de primeiro vilanizar o ator, né? Vilanizar, construir um rival, de modo que isso desse respaldo à opinião pública, e nesse caso do filme Operação Secreta, isso também intimidava os demais países do Conselho de Segurança da ONU a aprovarem, né, a medida, mesmo que não houvesse muito subsídio. Então, esse é o primeiro fato importantíssimo. A vilanização de países submetidos a uma certa... O segundo aspecto importantíssimo é o conceito de guerra humanitária, ou seja, a gente constrói a ideia de que alguém está produzindo
atos desumanos para depois intervir e resolver o problema humanitário, quando, na verdade, é o contrário. Vamos a alguns dados. Embora se responsabilizasse a Sérvia por todos os conflitos, o que existia, de fato, eram unidades federativas lutando contra uma determinada unidade maior. Né? Nenhum país do mundo aceita isso de maneira tranquila. Quer dizer, se tiver um levante no Texas, se tiver um levante no sul do Brasil, se tiver um levante no norte da Itália, se tiver um levante na Espanha, na Catalunha, a gente sabe, ou na Grã-Bretanha, né, a gente sabe que as medidas são medidas de exceção. Certo? Por quê? Porque isso não é natural. E mais do que isso, por exemplo, na Croácia, o processo de etnização do conflito, porque, como o Beto colocou bem, eram povos que haviam se forjado ali com diferenças de idioma, com diferenças de religião, mas que partiam de um mesmo tronco, com a mesma história comum. Nos censos do período da Iugoslávia, as pessoas se reconheciam como iugoslava, e a partir do final dos anos 80 para 90, em função da crise econômica, começou um processo de etnização, de fortalecimento de identidades regionais, cujo o efeito foi o desenvolvimento da xenofobia, né? E no caso dos croatas, inclusive resgatando heróis políticos da época da invasão nazista, certo? De extrema-direita, cujo objetivo era legitimar uma ruptura com os sérvios. Ora, nenhuma unidade federativa aceita que se levante bandeira de líderes nazistas da época da Segunda Guerra Mundial para lutar contra o poder central. Isso é inaceitável. E o que aconteceu nessa campanha midiática? Obviamente, o poder central reprimiu, mas a repressão não era unilateral, não era apenas do governo central contra as unidades que lutavam pela separação. Né? Era também no sentido contrário, das unidades reprimindo as populações sérvias. A título de lembrança, mais de 1 milhão de sérvios foi expulso da Croácia. Isso é um contingente significativo e, portanto, a violência era de lado a lado. Outro aspecto importantíssimo a destacar, então, é a criação de uma campanha midiática que legitimasse depois uma intervenção humanitária. Isso vai ocorrer no Iraque depois, mas vai ocorrer também na Líbia. Para quem não sabe, dentre os países que tiveram levantes da Primavera Árabe, o que teve menor violência proporcional do Estado contra a população civil foi justamente a Líbia. E aí se trouxe novamente o argumento da intervenção humanitária, inclusive o termo era responsabilidade de proteger, e o que a gente assiste hoje é a Líbia, que tinha o maior IDH da África, de 54 países, hoje está completamente destroçado. Isto é, sob a bandeira de uma proteção da população civil, se desmontou um país que tinha uma condição privilegiada em termos socioeconômicos em relação aos seus vizinhos do continente africano. Outra coisa importantíssima, que depois veio a ocorrer em outros cenários, é que na Guerra do Kosovo de 1999, os Estados Unidos, pela primeira vez, utilizaram a OTAN para fazer uma guerra fora dos domínios do Atlântico Norte, ou seja, uma organização que já surgiu na época da Guerra Fria para conter o socialismo, que já não existia mais, portanto, ela, em parte, deveria perder parte da razão de ser, né? E ela não só não desapareceu, como ampliou o número de membros e começou a desencadear intervenções fora do seu escopo territorial, certo? E qual era o objetivo dos Estados Unidos com essa intervenção? Desestruturar um país, como o Beto falou, que tinha sido líder do movimento dos países não alinhados. Tá? A Sérvia tinha um vínculo muito estreito com a Rússia, certo? Era a porção da Iugoslávia mais próxima aos russos, em função do alfabeto, em função do idioma e em função da religião. Né? E a gente sabe que a Rússia
mesmo pós-socialista, continuava no imaginário do staff americano como um país sempre que poderia vir a ocupar um espaço importante na Eurásia e desafiar os interesses norte-americanos. Essa intervenção se deu sem o consentimento do Conselho de Segurança da ONU, o que viria a acontecer novamente no Iraque. E esse filme que eu mencionei para vocês mostra que os Estados Unidos no Iraque não conseguiram construir maioria e tiveram que fazer a par do consenso dos principais países do Conselho de Segurança. E, novamente, na Líbia, em 2011, não foi autorizada a intervenção, foi autorizada a exclusão aérea. Significaria que o governo do Gaddafi não poderia usar aeronaves para bombardear porções do território, a população civil. E, portanto, de uma zona de exclusão aérea se passou a uma intervenção aberta que destruiu completamente a infraestrutura do país. E é bom lembrar que quando a gente fala em infraestrutura é a coisa mais cara, e cara tanto no sentido monetário quanto no sentido e são coisas que levam um século para ser construída. Uma estrada leva um século, um aeroporto, um porto. Então, quando se destrói a infraestrutura do Iraque, a infraestrutura de parte da Iugoslávia, a infraestrutura da Líbia, isso tem um custo enorme e, portanto, a reconstrução se tornará dolorosa, custosa do ponto de vista social e trágica do ponto de vista dos seus efeitos humanitários. Mais do que isso, os Estados Unidos apoiaram uma máfia albanesa kosovar. Qualquer pessoa que estuda um pouco a Europa sabe que boa parte das contradições da droga, do tráfico de armas, tinha ponto de enlace nessa região da Albânia e do Kosovo. Então, estavam apoiando grupos, o ELK, Exército de Libertação do Kosovo, que era reconhecido pela atuação mafiosa e era, inclusive, considerado grupo terrorista até se tornar funcional para fraturar a própria Sérvia. E é claro que existiam muitos interesses em jogo aí também, que era, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, subjugar a Europa ao seu poder geopolítico. Por quê? Porque todo mundo sabe que a Europa é uma potência geoeconômica. A Europa tem uma moeda sólida, a Europa tem um PIB e um PIB per capita muito robusto, tem um desenvolvimento econômico-social muito bom, entretanto, não possui unidade geopolítica, diplomática e militar. E para que ela não viesse a construir isso, os Estados Unidos projetaram a sua infraestrutura de poder, através da OTAN, digamos assim, no próprio quintal da Europa Ocidental, que era a então Iugoslávia. E tem um outro propósito fundamental dessa guerra, que era criar uma alcunha entre a Rússia e a Europa. Por quê? Porque sempre foi uma grande preocupação de Washington que viesse a se formar um eixo entre Paris, Moscou e Berlim. Inclusive, durante a Guerra do Iraque, os três presidentes se alinharam em oposição à guerra. Então, essa sempre foi uma preocupação. E qual é a forma que os Estados Unidos têm encontrado para evitar qualquer tipo de aproximação ou de alinhamento estratégico entre a Europa Ocidental e Rússia? Criar conflitos nessa periferia da Europa, na fronteira com a Rússia. Então, durante os anos 90 foi a Iugoslávia e durante os anos 2000 tem sido a Ucrânia e, quem sabe, pode vir a ser também a Bielorrússia, foi a Geórgia, isso tudo no entorno ou na fronteira que separa a Europa da Rússia. Então, para além dos conflitos individuais específicos que existem nesses países, de novo, no caso da Ucrânia, foi apoiado um regime de nítida inclinação nazifascista que passou a perseguir claramente os russos do leste. Então, desde que cumpra esses objetivos estratégicos dos Estados Unidos,
determinadas nuances políticas internas não fazem grande diferença. Isso se resolve no médio e no longo prazo. Vide, por exemplo, que a questão da Ucrânia se estende já há mais de 5 anos. A guerra iniciou em 2014, já estamos em 2020, e isso tem tido um custo enorme para o país. O país segue dividido, segue num impasse gigantesco, e um dos elementos que, digamos assim, potencializaram esse conflito, não só o apoio ocidental à mudança de regime, mas as ofertas de Washington para que a Ucrânia viesse a fazer parte da OTAN. Então, é nítido que há uma projeção de poder ofensiva contra o território russo, anexando como se fossem pecinhas que chegam cada vez mais perto do território russo. Para um país que foi invadido pelo Napoleão, depois foi invadido na Segunda Guerra Mundial pelo exército nazista, e durante boa parte da Guerra Fria esteve sob cerco e sob contenção, obviamente que a expansão da OTAN é percebida como uma ameaça bastante real. Aliás, para quem acompanha a temática da Rússia há um tempo, a gente pode observar nas últimas 2 décadas movimentos que causam constrangimento à Rússia. Expansão da OTAN, expansão da União Europeia, construção de escudo antimísseis na Polônia e na República Tcheca, com o nítido objetivo de anular as capacidades militares russas, as revoluções coloridas que ocorreram na Geórgia, que ocorreram no Quirguistão, que ocorreram na Ucrânia, e agora muitos apontam que um dos poucos aliados russos na Europa, que seria a Bielorrússia, sem falar nas sanções e nos embargos sistemáticos contra a economia russa, que causaram impactos importantíssimos no seu comércio exterior. E do ponto de vista da Europa, a Alemanha ela atuou no sentido de se somar aos esforços de Washington para que os países, ou melhor, as regiões da Iugoslávia, viessem a se tornar países independentes. Para a Alemanha, inclusive, era uma forma, porque era o único país grande compatível com a Alemanha no leste europeu, inclusive era uma forma de chegar mais rápido, ter uma saída ao mar pelo Mediterrâneo, cruzando a Áustria e a Eslovênia. Então, tem também interesses relacionados à posição estratégica que uma eventual Iugoslávia frágil viesse a proporcionar. Mas é muito engraçado que a geopolítica ela tem sobressaltos e tem reviravoltas. Os Estados Unidos apoiaram a independência do Kosovo, no segundo momento, utilizando como mecanismo de legitimação um plebiscito. Então, bom, se teve um plebiscito dentro do Kosovo, a maior parte da população kosovar apoiou a independência, logo a Sérvia teria que aceitar esse processo de independência. Passados aí aproximadamente 1,5 décadas, foi exatamente a mesma ferramenta que a Rússia utilizou para tornar a Crimeia independente. Fez um plebiscito dentro da Crimeia, no qual 96% da população votou a favor da independência e da integração do território à Rússia. E aí, obviamente, o Putin usou o argumento do famoso pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Se serviu lá, agora serve aqui também. E, enfim, eu queria desenhar esses aspectos importantíssimos aí para vocês e mostrar como a guerra ou melhor, o processo de desintegração da Iugoslávia e a guerra do Kosovo serviram ou foi paradigmática para outros conflitos que vieram a ocorrer no século XXI, sobretudo no Iraque e também na Líbia. Bom, Beto, os aspectos fundamentais que eu havia destacado são esses aqui. Eu acho que a gente pode abrir para conversa. Eu tinha feito também uma parte
anterior sobre a formação da Iugoslávia na pós-Segunda Guerra Mundial, mas eu vi que a tua abordagem cobriu muito bem a formação da Iugoslávia, o papel do Tito, enfim, os aspectos principais ali do período da Iugoslávia socialista. E eu me coloco aqui à disposição para a gente bater um papo e responder algumas perguntas. Diego, só reconfirma os 2 títulos, por gentileza, dos filmes. O filme que eu assisti ontem pela Amazon Prime se chama Operação Secreta, que é, portanto, um filme sobre o Iraque, mas que tem uma analogia, inclusive cita o caso do Milosevic e da manipulação para levar a uma guerra. E o outro filme, que também trata das manipulações que levaram à guerra do Iraque, se chama Jogos de Poder. Aqui um pequeno parênteses. Tem 2 filmes. Um é Jogos de Poder e outro é Jogos do Poder. Um trata da Guerra do Iraque, de 2013, baseado em fatos reais, em um agente da CIA que denunciou as provas forjadas da existência de armas de destruição em massa no Iraque e devastaram com a vida da agente. E há uma analogia muito parecida com Operação Secreta. E o outro, Jogos de Poder, é um filme que trata da invasão, ou melhor, do apoio dos Estados Unidos aos talibãs nos anos 80 contra a presença soviética. São ambos filmes bons, mas no caso é o mais recente que converge com Operação Secreta e que ajuda a gente a compreender como se dão as maquinações no âmbito multilateral para permitir, né, determinadas projeções geopolíticas. Então, tu tem maquinações em âmbito multilateral, você tem uma camada importante que é a construção de uma opinião pública, que interage com o poder político dos países, que interage com a população, os serviços de inteligência, né? E aí a gente vai ver como são construídas as percepções, os apoios, né? Como o indivíduo fica manietado dentro de máquinas que se movimentam com um poder muito grande em determinadas direções e o papel, muitas vezes, dos países periféricos, que acaba sendo de, bom, resistir, sobreviver diante de uma simetria de poder que é muito grande, né? Diego, sempre muito bom. Diego, a gente não vai colocar ainda para perguntas, porque eu ainda vou mostrar as imagens do país, mas no final a gente volta se tu estiver ainda por aí. Vou botar aqui. Então, e o atual presidente da Sérvia é o Aleksandar Vučić, que recebeu a maioria dos votos nas eleições presidenciais de 2017. Ele aí com o nosso colega Putin. Então, bem-vindos à Sérvia e Montenegro. Então, a Sérvia, capital Belgrado, 88 mil quilômetros quadrados, 7 milhões de habitantes. E convido o Thiago para nos falar sobre Belgrado. Vamos falar de Belgrado, a atual capital da Sérvia. Tudo bem que vocês podem ver que eu não estou nela. Eu estou na cidade de Prijepolje. Se vocês querem aprender um ditado popular sérvio nesse vídeo, fiquem ligados. Dizem aqui, você é de onde é a sua mulher. Então, eu estou na cidade natal da minha futura mulher, a Boiana, e, como vocês podem ver, já prontos aqui para se esquentar no inverno. E agora deixamos o Brasil para segundo plano, não é mesmo? Então, agora, falando de Belgrado, gente, a Sérvia é um país muito antigo e Belgrado é uma cidade que pouca gente sabe, mas é ocupada desde 7 mil anos atrás por civilizações pré-históricas muito avançadas. O povo romano foi o que chegou então e começou a construir as primeiras cidades, as primeiras fortificações. Mas, gente, desde então, essa cidade tem sido um verdadeiro
campo de batalha ao longo da sua história, que graças a Deus não é mais, já falo logo. Mas foram tantos povos que passaram por aqui. Ao longo dos anos, Belgrado mudou de dono mais de 30 vezes. A cidade foi totalmente destruída e reconstruída cerca de 40 vezes. Então vocês imaginem, quem chega em Belgrado e olha e fala, às vezes vê um prédio mais antigo, uma fachada um pouco mais detonada, vocês não podem deixar de levar em consideração isso, que a cidade é uma fênix que vive ressurgindo das cinzas. Uma cidade que é um verdadeiro exemplo de perseverança, de que, independente do que aconteça, devemos sempre seguir em frente. É legal mencionar aqui que a cidade foi sérvia pela primeira vez no ano de 1284 e pela primeira vez foi capital do Império Medieval Sérvio no ano de 1403. Logo em seguida chegaram os otomanos e ficaram aqui durante bastante tempo, né? Foram embora só no ano de 1867. Foram muitos os donos da cidade no meio tempo, momentos em que a cidade voltava a ser sérvia, de repente os húngaros tomavam conta, de repente os búlgaros tomavam conta, e depois voltavam para os sérvios, depois voltavam para os turcos. Então, assim, era uma coisa de louco, mas você que vem para Belgrado, você entende por quê. Quando você chega no alto da fortaleza de Belgrado e vê o encontro dos rios Sava e Danúbio, você percebe que são dois grandes rios europeus num lugar que é literalmente no meio entre o Oriente e o Ocidente. E então não tinha como não ser uma área tão cobiçada, uma área pela qual povos e povos brigaram ao longo dos anos. Não foi infelizmente, com os turcos indo embora no final do século XIX, a coisa não ficou tranquila, porque vieram outras guerras. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Belgrado foi ocupada pelos alemães nazistas. Só depois é que se liberou e formou-se então a Iugoslávia, e muita coisa aconteceu mesmo depois. Durante a Iugoslávia viveu-se uma época de paz, né? E depois disso, a década de 90 veio, e você que sabe um pouquinho da história da Iugoslávia, você sabe que foi uma década muito, muito instável para todos os povos aqui da região. Belgrado sofreu particularmente no ano de 1999, porque foi no dia 24 de março desse ano que começou um bombardeio que durou pouco menos de 3 meses na cidade, um bombardeio pela OTAN por causa da questão relacionada ao Kosovo, que é uma história à parte que eu poderia contar para vocês aqui e seriam horas e horas de história, então vou deixar para outra hora. Mas desde então, muita gente fica com essas imagens da década de 90 na cabeça e acaba tendo algum tipo de preconceito com Belgrado, mesmo hoje em dia, muitos anos depois. Hoje, gente, Belgrado é uma cidade cosmopolita. É uma cidade onde habitam pessoas de todas as partes da Sérvia, dos Balcãs e do mundo. É uma cidade onde você pode andar na rua tranquilamente, seja de dia, seja de noite, sem precisar se preocupar com qualquer tipo de violência. É uma cidade onde as pessoas que vêm se sentem muito bem acolhidas pelo extremamente hospitaleiro povo sérvio, com uma comida excelente, com muita história, muitos lugares para serem visitados. Eu destacaria a Fortaleza de Belgrado, que é o lugar onde tudo começou desde a época do Império Romano. Eu acho que você que vem não pode deixar de visitar a igreja do São Sava, que é a maior igreja ortodoxa do mundo em área interna, não a mais alta, que fica na Rússia. Uma igreja lindíssima, apesar de não ter sido finalizada. E você tem uma série de bares, restaurantes. Procurem a área conhecida como Betonhala. Vocês vão adorar comer lá um dia, na beira do rio Sava. Uma coisa de louco. Gente, Belgrado é uma cidade encantadora, cheia de história, um prato cheio para quem gosta. É um mix cultural com muita influência turca, muita influência austro-húngara, com influência de vários povos que hoje habitam essa cidade e que compõem o lugar perfeito para ser visitado por você que está aí assistindo esse vídeo da série Beto no Mundo e para todo mundo que não está assistindo e que não está informado. Venham para Belgrado que vocês vão gostar. Aqui nós temos a fortaleza
de Belgrado. Então, Belgrado que existe como cidade desde a época dos romanos, né? Mas para os sérvios como a capital dos sérvios no século XIII, né? Então, a fortaleza, né, que foi reconstruída ao longo dessas 40 invasões, o Danúbio, Sava sempre presente, a Catedral de São Sava, né, que é a maior área interna a Igreja Ortodoxa com a maior área interna. Ela começou a ser construída no início do século XX, interrompida várias vezes, retomada em 1985 e está ainda a ser concluída. Essa é a Bela Maricha, e aqui nós estamos no Museu da Iugoslávia. Então, aqui é um excelente museu para a gente conhecer um pouco da história do Tito, das repúblicas, né? Então, ele, além de todos os museus históricos, culturais que a gente viu no vídeo, né? Este, para mim, que gosta dessa parte das transformações que houveram neste território, né? É fundamental. O centro da cidade, muitos prédios bacanas, né? Da virada do século XX. Aqui é o Palácio Presidencial, o Parlamento, e aqui vocês veem, né, questões, né, nessas faixas ali. Então, é dos sérvios referente aos sérvios que foram massacrados no Kosovo. Né? Então, sempre tem o outro lado da medalha, né? Como o Diego colocou, né? A mídia internacional, né? E os poderes nos colocam a questão do Kosovo como, na época, né? A vítima da vez, né? Mas, para os sérvios, era o local histórico deles e ao momento que foi desmembrado, teve toda a população sérvia do Kosovo que virou refugiado, e além de massacres que aqui eles colocam. É um país que, por toda a sua história, a questão militar é muito forte. A gente viu em muitos cartazes pela cidade, algo tipo aliste-se ou similar. Aqui é o Museu Nacional, em frente à estação de trem e do nosso hotel, onde a gente ficava. Aqui a estação de Belgrado. E do lado ali à esquerda, nosso hotel, que era um Marriott. A cidade tem áreas modernas, super contemporâneas, descoladas, né? Livrarias para a gente se divertir com o alfabeto cirílico. Aqui o restaurante que a gente foi, às margens do rio. E a área que o Tiago falou, onde a gente passou também a nossa última noite lá como grupo, é o Betonhala, que é uma área de armazéns revitalizado, com restaurantes, bares descolados. Esse é o meu favorito, que é o restaurante Amber, muito, muito legal. E esse é o Tiago. O Tiago, ele é modelo. E então ali é uma propaganda de Belgrado, onde eles fizeram um ensaio neste restaurante. E aqui é a galera jovem do nosso Grand Tour, na nossa última noite em Belgrado, ali no Betonhala.
E seguindo para Novi Sad, vou convidar, eu acho que é Diego, né, do colega do Thiago, para nos falar sobre Novi Sad, capital de Voivodina. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roger Vagliano, estou falando diretamente de Belgrado e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Voivodina. Para quem não sabe, a Voivodina é a parte norte da Sérvia. Ela faz fronteira ali com a Hungria, com a Romênia e com a Croácia. Várias culturas passaram por aqui e deixaram sua marca, mas nenhuma igual o Império Austro-Húngaro. E algumas questões históricas foram fundamentais para que houvesse essa convergência. Por exemplo, o Tratado de Karlovac, que foi assinado em 1699 e oficialmente botou a região de Voivodina, que naquele momento era um principado autônomo, sob a tutela da Casa de Habsburgo. Então, paralelamente ao crescimento dos sérvios na região, né, a influência do Império Austro-Húngaro sempre se fez presente. E quando você tem a oportunidade de viajar por essa área, visitar as cidades da região, você consegue ver essa mescla. É muito comum hoje em dia as famílias que vivem na Voivodina falarem não só o sérvio, mas como o húngaro. E além disso, você vê várias outras questões. Por exemplo, a própria arquitetura, né, de cidades como Subotica, como Sombor, como Novi Sad, né, são completamente diferentes ali do meio e do sul da Sérvia. Isso é muito interessante. É uma região muito rica e tem uma diversidade muito grande. Novi Sad, que hoje em dia é a segunda maior cidade da Sérvia, ali do século XVI ao século XIX, foi a principal referência dos sérvios na região. E paralelo, né, todo esse desenvolvimento dos eslavos na região, muitos conflitos, muitas outras coisas se deram. Hoje em dia, a gente vê resquícios disso, por exemplo, na fortaleza de Petrovaradin, que é um dos cartões postais da cidade. É uma fortaleza construída pelo Império Austro-Húngaro ali para frear o avanço do Império Otomano. Dizem alguns historiadores que Petrovaradin foi essencial para que os otomanos não fossem bem-sucedidos na sua campanha para conquistar Viena. Então fica essa dica aí. É um lugar hoje em dia que você pode visitar os túneis da fortaleza, conhecer, né, as táticas que foram armadas ali, né, durante vários séculos de guerra. Um local que tem restaurantes, tem bares, é palco de um dos maiores festivais de música eletrônica da Europa, ali à margem do rio Danúbio, que cruza a cidade de Novi Sad, e é uma região muito plural, que hoje em dia povos de diferentes etnias vivem em paz. Então é um lugar muito bonito, muito interessante, muito enriquecedor. E há também outros locais, outras questões, por exemplo, Sremski Karlovac, uma cidade pequenininha, mas com uma importância enorme, histórica e cultural para a região. Ali é um polo na produção de vinho dos Balcãs. E você tem ali, por exemplo, famílias que estão há mais de 9 gerações produzindo vinho. E ali você encontra algumas pérolas da região. Por exemplo, o vinho Bermê, que é exclusivo. E esse Bermê, né, fruto dessa região ali das montanhas de Fruška Gora, ao redor de Sremski Karlovac, foi encontrado até no Titanic. Então fica a dica aí pro pessoal. E sem dúvida, hoje em dia, você tendo a oportunidade de andar por essa região, conhecer essa região, você vai ver o resultado disso tudo. É muito interessante essa mescla, né, de culturas, de detalhes, de povos diferentes, reunidos em uma parte, né, exclusiva em um país. E fica aí o convite para que todos possam vir e conheçam a região de Voivodina. É uma região que, sem dúvidas, vai te surpreender em todos os sentidos. Uma viagem que vocês não vão esquecer. Beleza? Um abraço, pessoal! Então vamos conhecer Voivodina. Aqui então nós temos a fortaleza, né, então construída pelos austro-húngaros para deter o avanço otomano. E do outro lado, a cidade moderna, né, o Museu de Novi Sad. E eu sou encantado com essa praça. Essa aqui é a praça central de Novi Sad, onde nós temos todos os prédios muito bem preservados, formando um conjunto urbano, arquitetônico encantador, e de onde a gente caminha por ruas peatonais, né? Com seus restaurantes, seus bares, né? Uma cidade extremamente
agradável a cidade de Novi Sad, a capital da Voivodina. E com isso a gente termina. Ai, que viagem! Que coisa mais linda, Tiago! É, pessoal, melhor do que isso, só mesmo vocês vindo pra cá pra ver isso tudo com os próprios olhos, experimentar os sabores, conhecer as histórias, pô, eu acho que vocês não vão querer outra vida quando vocês verem, vocês vão adorar. Mas tem que tomar cuidado para não acabar como esse aqui, né? Não, é um risco real, pessoal, mas eu falo pra vocês vale que a pena. vale totalmente a pena. E já Claro. sabe, quando vocês vierem pra cá, estaremos aqui de braços abertos para receber vocês. A Eu, gente- Boiana, Roger, Teodora, doidos pra mostrar pra vocês as belezas desse país, para que vocês se encantem assim como nós todos aqui. Sim, claro, gente, vem logo, viu? A gente tá esperando vocês, não esquece, tá? É isso aí, pessoal. Espero que tenham Beijo. aproveitado esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. São muito queridos. E então, Montenegro, eu não vou entrar na história, porque a história se repete, né? A gente viu que ela teve parte da história da Sérvia ao longo de praticamente todo o tempo. A capital é Podgorica, a língua é o montenegrino, né? Que é parente do sérvio. Uma área muito pequena, 14 mil quilômetros quadrados, 680 mil habitantes. Então, aqui a gente tem a antiga Iugoslávia e Montenegro está aqui em lilás, né? As cidades que eu vou mostrar para vocês aqui é o Golfo de Kotor e Budva, que fica aqui. Tá? Então, ela está entre a Albânia, o Kosovo, a Sérvia e a Bósnia e a Croácia. Ela faz vizinho com 5 das ex-repúblicas. Então, bem-vindos a Kotor, que ela está no Mar Adriático, que é esse mar que tem os Alpes Dináricos de um lado e o oceano e suas ilhas de outro. Ela foi, durante 300 anos, uma fortaleza veneziana, né? Então, os venezianos, como um poder marítimo, eles controlavam as rotas comerciais e marítimas, né? E aqui do Mar Adriático. Então, tanto Kotor quanto Budva vão fazer parte das colônias ultramar dos venezianos. Então, aqui é a entrada da cidade toda de pedra, tombada pela Unesco, Patrimônio da Humanidade, né? O nacionalismo montenegrino, né, é bastante forte. A base, novamente, vai ser a língua, a etnia e a religião ortodoxa, né? Os croatas que são do lado, eles têm muitos ressentimentos dos ataques que houveram em Dubrovnik, a partir de Montenegro. O nosso almoço agradável. E do lado nós temos a bela Budva. Olhem só que lindo que é Budva. Budva também é uma cidade fortificada do período veneziano e tem praia, né? Então, ela faz a combinação da história com o lazer. Tem muitas marinas, né? Então, vocês sabem que o europeu que gosta de navegar, velejar, ele vai percorrendo os diferentes mares e suas baías, né? E aqui o Mar Adriático é maravilhoso para velejar. Muito legal, né? Então, eu vou colocar na lista depois, no grupo, os filmes que o Thiago comentou e também os que vocês têm que assistir para próxima episódio, né? Então, a questão da guerra da Bósnia,
é a mais documentada, mais registrada, exatamente por ter sido tão traumático, né? Então, tem vários bons filmes para a gente se preparar. E convido vocês, então, para segunda-feira que vem, às 19 horas, a gente está aqui visitando a Bósnia e Herzegovina. E lembrando vocês que nós temos atividades até o dia 14 de dezembro. Para quem, por acaso, está na primeira vez e quiser receber nossa programação, só me manda uma mensagem aqui para o meu WhatsApp, que está ali na tela, dizendo lives, que eu coloco, e o seu nome, que eu coloco vocês no grupo. Todos os filmes, todos os episódios ficaram gravados, estão no nosso canal do YouTube, que é Trip Travel Tour. É só entrar no YouTube/Trip Travel Tour, que vocês têm ali todos os episódios gravados. Ele leva 2 dias para entrar no YouTube, porque a gente faz uma editada para melhorar algumas coisas onde é necessário. Tá? E para os próximos eventos, sempre vocês podem entrar no nosso site, no triptravel.com.br/eventos, que ali vocês têm a programação para vocês já se inscreverem. Né? Então, a companhia de vocês nessa mais uma vez. E eu interrompo aqui para ver a carinha de quem ficou até agora. E Marisha, 21 horas e 2 minutos. Gostou? Uhum. Muito bem, né? Tudo bom, Luciano? Tudo bem! Ótimo, ótimo, ótimo! Ai, coisa boa te ver. Eu queria mostrar que eu estou aqui firme sempre. E aí? Gente, então aí eu fico à disposição para perguntas. Não sei se o Diego continua aí com a gente, Diego. Talvez. Acho que não. Então, Annelise, conta para nós o que tu achou da Sérvia. Coisa boa te ver. Annelise tem que liberar o microfone, Ani. Então, deixa eu falar. Pode falar agora, Ani. Agora sim. Não, foi o meu primeiro Grand Tour contigo, né, Beto? Carminha, senta aqui, não mexe. E quais as tuas lembranças de Belgrado e como é que... o que tu sente em relação à cidade e ao país? Eu fiquei bem impressionada, não esperava. Moderno, não, para mim me surpreendeu, realmente. Gostei muito. E gostaria de voltar. Não, e dá vontade, né? E, gente, e o que é adquirido o Thiago e a Boiana, né? Então, sim, com certeza. E desse jeito que ele estava ali no vídeo foi como eles nos receberam, né? E então, bem reforçando o que o Diego colocou, né? Que como qualquer questão, né? Que o Mr. Rocha também nos ensinava isso, tem seus 2 pontos de vista, né? Os seus múltiplos pontos de vista, né? E a Sérvia, que tem sido tão taxada, né, como a vilã da história, né? É legal a gente conhecer também os outros lados, né? E a gente sabe, nós como viajantes, que o povo, em geral, que eles querem o mesmo, querem paz, querem prosperar, querem se divertir, né? E é isso que a gente via pelas ruas de Belgrado, né? Que é uma cidade extremamente encantadora. Lenita. E a Boiana falando fluentemente português. Tá bom o português dela, né? Impressionante, maravilhoso. Lenita Van Lacker, o que tu nos diz? Oi, Lúbia, por favor. O Celso quer te fazer uma pergunta, uma colocação, não sei. O Celso, meu filho, senta aí. Tá bom. Rápido, rápido. Boa noite a todo mundo. É o seguinte, em 1989, eu tive um contato com pessoas da comunidade sérvia da cidade de São Paulo. E um rapaz me chamou muita atenção. Ele é brasileiro, filho de sérvios, e ele estudou cinema na Iugoslávia, 1 ano.
Veja bem, em 1989, ainda existia Iugoslávia, existia a Alemanha Oriental, todos aqueles países existiam. Ele me fez um comentário, porque eles me convidaram para almoçar no Clube Sérvio, em São Paulo, que, aliás, é muito bom. Mas ele me chamou a atenção o seguinte, que nos comentários que ele tinha com as pessoas daquele país, ele previu que em pouco tempo ia estourar uma guerra civil, porque havia um comentário latente sobre a etnia dele, qual delas e tal. Então, ele me chamou a atenção, porque isso, antes de acontecer o fato, ele me cantou a pedra. E, em função disso, eu acompanhei bastante o desenrolar da guerra, aquele monte de filmes que fizeram, etc. No contexto histórico, a Sérvia levou mais culpa que os outros, foram violentos, etc., etc. Uma colocação que eu estou fazendo, é uma pergunta. E uma curiosidade que eu tenho, em Porto Alegre, perto do restaurante Prince, tem um prédio muito bonito que é o Consulado da Sérvia. Me chamou a atenção, será que aqui no Rio Grande tem tantos negócios com eles? É um prédio muito lindo. Se alguém souber responder, aquilo eu sempre me questiono, porque é um prédio ali bem onde a Dom Pedro vira a Carlos Gomes, né? Ele está ali à direita, e é um prédio clássico, né? Não entendo muito bem por que existe, né? Era isso, não era exatamente uma pergunta, uma colocação. Valeu a colocação. Eu tive na Sérvia... Vou dar uma resposta sobre o prédio. Oi? Eu sei um pouco sobre o prédio. Fala aí, ali Fernando. É um escritório de advocacia de uma pessoa muito ligada com negócios internacionais. E antes de ser consulado da Sérvia, que é um consulado honorário, tá? Foi consulado honorário da Áustria. Tá? Então, eu não conheço a pessoa, entende? Mas ela já me procurou para questões profissionais e, no fim, problema de agenda não deu certo, entende? Não saiu o negócio. Tá? Mas tem pessoas que, em função da sua atividade profissional, convém ter um cargo de cônsul honorário, porque ele facilita contatos, etc. e tal. A minha percepção é essa. Perfeito, Fernando. Esclarece, eu conheço alguns outros cônsul honorários que é isso, que eles exercem essa função a partir do seu... tem um médico que é na clínica dele, que é o do cônsul honorário da República Tcheca, né? Então, isso aí explica. Então, é um prédio onde ele já tem a sua atividade comercial, né? E ele acaba atendendo também como cônsul honorário, né? Então, esclarecido aí o caso. Lenita Van Macker, o que tu nos conta? Eu tenho uma experiência que a Marlúcia e o Carlos partilharam, que foi assim, no último dia antes de viajar para Lisboa, eu fui roubada ali na Fortaleza e levaram uma necessaire, enfim. Então eu tinha só o passaporte, que estava numa pochete na barriga. Eu podia viajar, mas viajei com uma angústia tão grande, dando um suporte emocional imenso. Então, foi uma situação, mas fora esse, que foi um incômodo, digamos assim, o resto, foi esses países todos, foi muito gratificante. E, para mim, assim, o meu maior desejo sempre nas viagens é aprender. E, sem dúvida nenhuma, inclusive, eu quero dar esse depoimento também em função do que vocês proporcionam, do tipo de turismo que proporcionam, a gente acaba realmente crescendo do ponto de vista de aprendizado pessoal. É isso. Obrigado, Lenita. Na lista de confirmações tinham vários nomes eslavos, que talvez sejam vocês como participantes. Se algum de vocês é sérvio ou descendente de sérvios e que queiram participar, como aparece o nome como participante, eu não consigo identificar o sobrenome para ver se é um dos muitos inscritos que poderiam colaborar ali com suas
depoimentos pessoais ou familiares. Beto, acho que o Calacum gostaria de falar, né, Calacum? Eu só achei que o Diego Pautasso não falou da questão que a gente acompanhou. Isso acompanhou durante anos, não é nem de leitura. Programas de televisão, que a televisão pautou muito nessa guerra que houve, a questão da limpeza étnica que partiu do Milan, do Milosevic. Exatamente. Eu acho que agressões houveram por parte dos croatas, não resta dúvida, mas eu acho assim que a questão que naquela época, quando houve a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia ia perder enormemente a questão, seu capital econômico. E, diante disso, houve uma ideia nacionalista surgindo com Milosevic e fazendo uma questão de limpeza étnica em algumas regiões. Kosovo foi uma delas. Quer dizer, tanto é que ele acabou indo para um tribunal, né? E foi considerado culpado. Quer dizer, eu acho que nessa história isso aí tem que entrar. E hoje, claro, é muito difícil. Isso também, por outro lado, eu concordo. Esse bombardeamento da NATO que houve em Belgrado foi uma coisa que poderia ter sido evitada. Isso trouxe muito ressentimento. Qualquer um de nós não gostaria que, no lugar de sérvios, fazendo parte da OTAN, ter um bombardeamento do próprio grupo do qual tu faz parte. Então, eu acho que isso também faz parte de um enorme grau de tristeza do povo sérvio. Eu acho que culpados houveram, mas de ambos lados. Agora, teve um grande culpado, que era o sérvio Milosevic, sem sombra de dúvida. Isso está muito bem caracterizado em vários livros que a gente se reporta. E não só dos livros. Na época, que isso é de pouco tempo atrás, a gente ouvia as notícias, via as agências, e se fala uma coisa também muito triste, porque que os países da comunidade comum europeia tardaram tanto a intervir nesse conflito dos Balcãs. Isso eu nunca vou esquecer. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Calacum. Não, e de fato, agora no próximo episódio, que vai ser a Bósnia, né, a gente vai se inteirar mais sobre essas questões e toda a violência e a limpeza étnica que os sérvios cometeram contra os bósnios, né? Então, isso, e depois na Croácia também a gente vai retomar esse tema, né? O que eu acho que o Diego só quis, de maneira alguma, isentar as violências sérvias e a atuação do seu líder nacionalista, né, que foi o Milosevic, mas só colocar em perspectiva geopolítica, onde tem todas essas forças que manifestam, né? Mas com certeza a gente vai voltar a esse tema, né? E foi a primeira guerra em palco europeu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, tudo é tão traumático para todos nós, mas principalmente para os povos locais envolvidos, né? Perfeito. Obrigado, Beto. Valeu. Pessoal... Beto, só tem uma pergunta do Pedro.
Ele gostaria de saber quais as atividades que tem ali na região dos rios, porque eu acho que o Thiago mandou aquele filme para nós, né? Que tem ali paraglider, algumas atividades esportivas. Como a gente sabe, né, Pedro? Os sérvios são campeões de polo aquático, né? Então, com certeza, eles são muito ligados a esportes com água. E eu, pessoalmente, não participei, não sei exatamente. Né, tem parte de corredeiras na Sérvia e montanhismo também. Né? Então, mas depois eu vejo direitinho com o Thiago e eu te passo. Beleza, Beto, obrigado. Troquei totalmente de assunto. Não, tá tranquilo, muito, muito bom. Pessoal, queria agradecer então a mais uma agradável noite, onde a gente viajou pela história da Sérvia, e é uma história que a gente vai se repetir nos próximos 2 apresentações, porque está ligada com a história da Croácia, da Bósnia. Convido vocês então para a Bósnia no próximo, e depois vai ser Eslovênia e Croácia. Boa noite a todos, tenham uma boa semana